Continuando o capítulo 18 do livro de Joyce Meyer, Campo de Batalha da Mente. Mantenha-se firme, e não desanimemos nem desfaleçamos, nem nos cansemos de fazer o bem, e agir nobremente, porque o seu tempo e na estação certa ceifaremos, se não fraquejarmos em nossa coragem, nem desfalecermos. Gálatas 6:9. Perder o ânimo e desfalecer significa desistir na mente. O Espírito Santo nos diz para não desistirmos em nossa mente, porque se persistirmos, finalmente colheremos. Pense sobre Jesus. Imediatamente depois de ser batizado e cheio com o Espírito Santo, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser testado pelo diabo. Não se queixou, nem se tornou desencorajado e deprimido. Não pensou nem falou negativamente. Não ficou confuso tentando imaginar por que isso tinha de acontecer. Ele enfrentou cada teste vitoriosamente. Em meio à sua provação e tentação, nosso Senhor não vagueou por 40 dias e 40 noites falando sobre como estava difícil. Ele extraiu forças de seu Pai Celestial e saiu vitorioso. Lucas 4:1-13. Você pode imaginar Jesus viajando pelo país com os seus discípulos falando sobre como tudo era difícil? Você pode concebê-lo discutindo como seria ir para a cruz, ou como ele temia o que estava à frente, ou como era frustrante viver sob as condições da sua vida diária, perambulando pelo interior sem um lugar ao qual chamar de lar, sem ter um teto sobre a cabeça, sem cama para dormir à noite? Quando viajo de um lugar ao outro por todo o mundo, pregando o Evangelho, tenho aprendido a não falar sobre as dificuldades envolvidas no meu tipo de ministério. Tenho aprendido a não me queixar sobre como é difícil ficar em um hotel estranho cada vez, comer fora constantemente, dormir em uma cama diferente toda semana, ficar longe de casa, encontrar pessoas novas e me sentir confortável com elas quando já está na hora de ir embora. Temos a mente de Cristo e podemos lidar com as coisas como Ele fez, estando mentalmente preparado pelo pensamento de vitória, não pelo pensamento de desistência. O sucesso segue o sofrimento. Ora, tendo Cristo sofrido na cruz, por nós, por vós, armai-vos também vós do mesmo pensamento e propósito de sofrer pacientemente em vez de falhar para agradar a Deus. Pois aquele que sofreu na carne, tendo a mente de Cristo, deixou intencionalmente o pecado, parou de agradar a si mesmo e ao mundo e a agradar a Deus. Para que, no tempo que vos resta na carne, vida natural, já não vivais de acordo com as paixões e desejos dos homens, mas vivais segundo a vontade de Deus. 1 Pedro 4:1-2. Essa passagem nos ensina um segredo no que diz respeito a como sobreviver às coisas e tempos difíceis. Aqui está a minha interpretação desses 2 versículos. Pense sobre tudo o que Jesus passou e como ele suportou o sofrimento em sua carne, e isso o ajudará a passar por suas dificuldades. Arme-se para a batalha. Prepare-se para ganhar pensando como Jesus fez. Sofrerei pacientemente, em vez de deixar de agradar a Deus, porque se eu sofrer tendo a mente de Cristo nessa direção, não mais estarei vivendo para agradar a mim mesmo, fazendo tudo o que é fácil e fugindo de tudo o que é difícil, mas serei capaz de viver para o que Deus deseja e não pelos meus sentimentos e pensamentos carnais. Há um sofrimento na carne que teremos de suportar para fazer a vontade de Deus. Minha carne nem sempre se sente confortável com um estilo ministerial de viagens, mas isso é a vontade de Deus para mim. Portanto, preciso me armar com o pensamento correto sobre isso. De outra forma, sou derrotada antes mesmo de ter realmente começado. Pode haver uma pessoa em sua vida de quem é muito difícil estar perto, e apesar disso, você sabe que Deus quer que você insista com o relacionamento e não fuja dele.
Sua carne sofre porque não é fácil estar perto dessa pessoa, mas você pode se preparar pensando adequadamente sobre a situação. Autossuficiência na suficiência de Cristo. Tanto sei estar rebaixado e humilhado em circunstâncias hostis, como também ser honrado e desfrutar a fartura e viver na abundância. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, aprendi o segredo para enfrentar cada situação, tanto na fartura como de fome, assim de abundância e de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Estou pronto para qualquer coisa e a compensar qualquer coisa através dele, que me infunde força interior. Eu sou autossuficiente na suficiência de Cristo. Filipenses 4, 12, 13. O pensamento correto nos arma para a batalha. Ir à luta com o pensamento errado é como ir para a linha de frente de uma guerra sem armas. Se fizermos isso, não duraremos muito. Os israelitas eram chorões. Uma das razões pelas quais eles vaguearam 40 anos fazendo uma viagem de 11 dias, eles lamentavam-se por cada dificuldade e queixavam de cada novo desafio, sempre pensando sobre como as coisas eram difíceis. Sua mentalidade era: por favor, torne tudo fácil. Não dou conta se as coisas forem tão difíceis. Recentemente percebi que muitos crentes são guerreiros de domingo e chorões de segunda-feira. Eles têm uma boa conversa no domingo, na igreja com seus amigos, mas na segunda-feira, quando é hora de caminhar e falar e não há ninguém por perto para impressionar, eles desfalecem ao mais leve teste. Se você é um chorão e um queixoso, obtenha uma nova mentalidade que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Capítulo 19. Não posso evitar, simplesmente sou viciado em resmungar, censurar e me queixar. Mentalidade de deserto. Porque isto é grato, é aprovado, aceitável, que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente por motivos de sua consciência para com Deus. Pois, afinal, que glória há se pecando e sendo esbofeteado por isso o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, sem o merecer, e o suportais com paciência, isto é aceitável e grato a Deus. 1 Pedro 2, 19 e 20. Até que aprendamos a glorificar a Deus com as nossas atitudes durante tempos difíceis, não seremos libertos. Não é o sofrimento que glorifica a Deus, mas uma atitude santa diante do sofrer que agrada ao Senhor e lhe traz glória. Se vamos obter deste versículo que Deus quer que tenhamos, teremos de tê-los vagarosamente e dirigir cada frase e cada sentença completamente. Admito que os estudei por anos tentando entender por que agradava tanto a Deus ver-me sofrer quando a Bíblia declara claramente que Jesus levou os meus sofrimentos, dores da punição. Isaías 53, 3, 6. Passaram-se muitos anos antes que eu percebesse que o foco desse versículo em 1 Pedro não é o sofrimento, mas a atitude que alguém deveria ter no sofrimento. Observe a palavra pacientemente, usada nesta passagem, que diz que se alguém nos tratar mal e nós suportarmos pacientemente, isto é agradável a Deus. O que agrada é a nossa atitude paciente, não o sofrimento. Para nos encorajar em nosso sofrimento, somos exortados a ver como Jesus lidou com os ataques injustos endereçados a Ele.